Olá, meu amigo e minha amiga, meus irmãos queridos. Estamos aqui para compartilhar, do coração do Pai para o nosso coração, uma palavra. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 14, e que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva. Apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim como ele, ela e a sua casa, muitos dias. Queridos, aqui nós vemos um texto onde Deus ele nos estimula a fazer uso da fé. Esse personagem se chamava o profeta Eliseu. Eliseu foi um homem que ele aprendeu, através do relacionamento com Elias, justamente a desenvolver a fé. Porque Elias era um homem que vivia a fé. Porém, naquele momento de seca, Deus faz para ele um desafio. Manda ele ir para a terra de Sarepta, fazia parte da região de Sidom, como aqui diz. E em Sarepta simplesmente estava seca. Ou seja, ele, provavelmente, claro, que se ele não fosse um homem de Deus, ele não imaginaria que justamente dali de Sarepta poderia sair a sua subsistência. E quando ele vai ali para aquele local, primeiro era uma mulher viúva em um cenário de seca. Se para aquelas que provavelmente tinham seu esposo do lado, provavelmente não estava fácil, imagine, para aquela que simplesmente não tinha o seu esposo consigo. E o que é que essa palavra ela nos ensina, meus queridos? Que se Deus manda, eu tão somente tenho que obedecer. Porque não compete a mim e a você questionar como que a situação ela vai ser resolvida. Porque se Deus mandou, Ele é o Deus que conhece o cenário e que sabe o que Ele vai fazer para que o milagre aconteça. E quando ele ali chega, o que Eliseu encontra é uma mulher tão desiludida da vida, que o que ela declara para ele, quando ele pede algo que, claro, aos olhos de qualquer ser humano seria um absurdo, mas Deus quis, através dele, estimular a fé também daquela mulher viúva. Porque no momento em que Eliseu chega para ela e diz para que ela faça primeiro para ele um bolo, parece um pedido ousado, Como é que eu chego na casa de alguém, aquela pessoa simplesmente ela tem o pouco que ela tem, eu digo primeiro faça para mim, depois você faz para você. Nessa ocasião aqui a gente vê Deus testando, de certo modo, a obediência daquela mulher. E se ela não tivesse obedecido, queridos, de fato, talvez aquela fosse a última refeição que ela faria junto com seu filho. Porque o milagre não iria acontecer. Mas aquela mulher, apesar de tudo, sem nenhuma motivação, porque primeiro foi um indivíduo estranho que apareceu na casa dela, um homem ao qual ela não conhecia, e ele simplesmente diz: faça para mim um bolo. Traga primeiro para mim. E ela foi e fez como ele havia dito. E o milagre aconteceu como havia sido determinado.
aquela mulher não morreu juntamente com seu filho. E como ele havia dito, até que houvesse chuva sobre a terra, Deus iria prover o sustento para aquelas 3 pessoas. Porque quando Deus o enviou ali, o enviou para que ele pudesse trazer para aquela mulher o que seria mais importante do que ela ter na sua despensa o alimento. Que justamente naquela ocasião o que ela precisava era de fé, para crer que Deus iria cuidar dela, independente de como se encontrava, né, toda a circunstância ali nos arredores, inclusive ali em Sarepta. Então, amados, quando Deus fala conosco, quando Ele nos pede algo, sabe, muitas vezes é algo tão pequeno, né? E quantas pessoas questionam, por exemplo, mas eu vou dar o meu dízimo? Eu vou dar oferta? Imagine, jamais. Há até quem diga, né, que está simplesmente dando na mão de ladrões. Mas o que Deus ele nos ensina através justamente, queridos, do dízimo, é que quando eu sou fiel naquilo que Ele me confia, Ele tem um compromisso para com aquele que é obediente. É isto que acontece. Quando eu obedeço dando a oferta, na verdade não é nem dando, é devolvendo, porque o dízimo é uma forma de devolução daquilo que Ele já me deu. Porque se Ele não me desse o trabalho, eu não teria simplesmente o salário no final do mês. Se Ele não me desse forças para trabalhar, para que Ele, por exemplo, é autônomo, não teria o resultado das vendas. Se Ele também não abrir as portas, não há o resultado, queridos. Eu particularmente vivi uma situação onde para mim foi um teste de fé. Eu estava simplesmente desempregada em 2020. Eu não tinha um trabalho freelance ainda, porque na verdade assim, naquela ocasião eu cheguei na igreja e foi feito a proposta de fazermos um voto. E aquele voto, né, quando chegou para mim, eu escolhi crer, sabe, que Deus iria operar um milagre, porque naquele mesmo ano eu já tinha recebido uma cura de uma virose muito séria, né, que acometeu a muitos nem sobreviveram, e simplesmente eu sobrevivi, por milagre de Deus. Eu, uma ex-asmática, sobrevivi, porque hoje eu já não tenho mais asma, e já não tinha naquela ocasião, para a glória de Deus. E simplesmente Deus já tinha me dado provas de que Ele era comigo, suprindo as minhas necessidades até ali, mas eu poderia pensar, poxa, eu já não tenho muito, e do pouco que eu tenho, ainda vou participar dessa proposta da campanha, mas eu entrei naquela campanha, queridos, porque o pastor havia dito, você que participar, Deus vai honrar o voto que você vai fazer. E eu entrei crendo, com um mês aproximadamente após aquele voto. Simplesmente, acho que foi menos de um mês, não me recordo agora, mas não foi mais do que um mês. Chega para mim uma proposta. Uma pessoa que me conhecia já de algum tempo liga para mim e diz, Silvana, estamos precisando de alguém, né, para justamente aqui nos ajudar com o meu pai. A família vai estar aqui, né, se revezando, mas precisamos de uma pessoa para preencher os dias que nós não pudemos. Não era muito, queridos, mas aquele pouco que eu havia dado de oferta, sabe, voltou para mim 5 vezes o valor, em um prazo recorde. Ou seja, aquele valor, dentro de um mês, né, como eu disse, no máximo, eu tive aquele valor 5 vezes multiplicado na minha mão. Então, quando houver qualquer proposta da parte de Deus para contigo, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, não se recuse a fazer o que Ele manda, porque o que Deus manda, Ele garante. Ele é fiel, porque Ele não pede nada além daquilo que nós teríamos condições de fazer. Então assim, e Ele quando pede, muitas vezes Ele está apenas testando a nossa fé. E naquele teste de fé, Ele manifesta o milagre, Ele mostra o poder dEle, e o nome dEle é glorificado. Então, não impeça Deus de fazer milagres na sua vida, ou de glorificar o seu nome através de você. Porque, eu lhe digo, não há maior prazer do que ver Deus fazendo algo sobrenatural. E o sobrenatural que nós não podemos, Ele pode. Então, tão somente obedeça, porque Ele vai, assim como aquela viúva obedeceu, creia, Deus vai operar também na tua vida um milagre que você nem imaginava que Ele pudesse fazer. Então, que Deus continue nos abençoando e nos ajudando a viver milagres. Deus continue nos abençoando um restante, né, de dia e de semana e de ano.
em nome de Jesus, com as bênçãos do Senhor.